皆さんおはようございます。 Bom dia! 本当に今日もう一度皆さんと共にいられることを嬉しく思いま Estou muito す。 feliz de estar aqui com vocês mais uma vez hoje. で今日は今私たちの毎日の聖書通読でローマ人の手紙を勉強しています。 Então a gente vem estudando, né, Romanos no nosso plano de leitura da Bíblia. しかしその前はマルコの福音書でした。 E antes é Marcos. そして今日はこのマルコの福音書の最後のところのちょうどこのさっきの話、この生産式ですね。最後の晩餐、イエス様の最後の晩餐のことについて分かち合いたいで E す。 no final de Marcos, né, fala sobre a Santa Ceia, né, a última ceia que Jesus teve com os seus discípulos. そしてこの私たちがですね、このイエス様のその体であるこのパンを食べて、またブドウ酒を飲むときに、このもっとできるだけ今日はもう少し深い意味について話したいんです。 Então hoje eu quero falar um pouquinho mais do significado profundo que tem da gente participar do corpo e do sangue de Jesus, né, do pão e do vinho que Jesus deu. そしてイエス様と完全に一つになることは何であるかということを一緒に考えたいです。 Eu quero que a gente pense um pouquinho sobre como que é de nós termos com Jesus. まずじゃあその主の晩そのイエス様のその最後の晩餐のところを少しだけ読みます。 Então eu quero ler um pouquinho aqui sobre a última ceia. さて一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえたこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取りなさい。これは私の体です。また、杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、彼らにお与えになった。彼らは皆の杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは多くの人のために流される私の契約の血です。 Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomem isso, tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. ここはちょうどイエス様がこの食事が終わったらゲツセメネという園に行きました。 E aqui, né, logo depois dessa refeição, Jesus foi para o jardim de Getsemane. そこでユダによって裏切られて、 E lá o Judas o traiu. そして次の朝9時に十字架につけられ Na ました。 próxima manhã ele foi crucificado. だから本当にとても意味深い時だったんですね。 Então esse foi tempo muito, significado muito profundo. でここマルコには書いてないんですけども、ルカの福音書1箇所と、あとで第一コリントの11章2箇所、次のことが書いています。 Então isso aqui não foi escrito em Marcos, mas em Lucas e em Coríntios foi escrito uma outra coisa aqui sobre そ isso. こにはパンの時も、あとでブドウ酒の時も、これを私を覚えてこれを食べなさい。これを私を覚えて飲みなさいとイエス様が言ったんですね。 Nesses dois lugares, quando Jesus pegava o pão, ele falava assim: Façam isso em lembrança de mim. だから人間がすぐいろんなことを忘れてしまいますね。 Porque nós somos pessoas, a gente facilmente esquece as coisas, né? だから絶えずこの思い起こすことが必要です。 Então a gente está sempre relembrando as coisas. 時々夫婦の間ね、お互いの存在が空気のようになると日本人が言うんですね。 Por exemplo, né, muitas vezes entre um casal, né, o ambiente, né, assim, como é que chama? Fica mais Atmosfera. mais ou menos como trata um ou outro como se fosse o ar, ね。 O ar, né? 空気な。しかしそれが良くないんですね。 Então, às vezes, né, é uma coisa não boa. そう、それがやっぱり相手はいつも特別な存在だから、なんかその当たり前のように絶対ね考えてはいけないです。 Então é por isso que não é uma coisa que a gente vai sempre lembrar, logicamente, é uma coisa que a gente precisa fazer, está fazendo para estar se lembrando. そしてイエス様の最後の晩餐はちょうど杉越の食事の時に行われました。 Então isso daqui aconteceu, né, durante a Santa Ceia, a última refeição de Jesus. E isso foi uma memória da Páscoa, né?
Mas Ah, sim, sim. Da Páscoa, lá no Velho Testamento, né, quando Jesus tirou as pessoas do Egito. É uma lembrança, foi naquela mesma festa, né? a festa da Páscoa que fala no Velho Testamento? Não é outra palavra, não? Do Passover, né? Sempre. Como é que é Passover? É Páscoa, né? Não, não. Páscoa não, é Easter. Não, como Sugikoshi, né? Sugikoshi no Matsuri. Como fala em português? Quando Jesus, a festa que os judeus sempre celebravam por causa que quando Deus tirou eles do Egito, é chamado, Não, mas é a festa. em inglês é chamado Passover, né? Quando Jesus foi até para Jerusalém, Não, Não. não, Pentecoste não vai. a da ressurreição de Jesus, No Antigo Testamento também é chamada Páscoa. no português é Páscoa também, né? Páscoa. あ、perdão, eu esqueci essa parte. まあ、それではですね、だから皆さんこのイエス様よりもその杉越の祭りの始まりはイエス様よりも1400年前だったんですね。 Então, 1400 anos antes de Jesus, né, eles já estavam celebrando essa festa. それがモーセがイスラエル人をエジプトから連れ出した時からですね。 Foi desde quando Moisés tirou o pessoal do Egito, né, do Egito. そしてその時に両方の各家ですね、各家の両方のドアの柱と鴨居に血をつけて、 E né, eles colocavam o sangue nas bordas das portas das casas. そしてそこでこの神の神のよりも多分神のと書いてないですね、死の使いですね、o anjo da morte ポルトガル語ね、その死の使いがそれを見て、その家を乗り越したんですね。 Então, quando o anjo da morte via o sangue sobre a porta, ele passava por cima daquela casa e não afetava aquela casa. そして毎年毎年ユダヤ人のカレンダーでその第一の月の14日にその杉越の食事が行われまし Então, た。 todo ano, no primeiro mês, no dia 14, eles celebravam a Páscoa, né? それはなぜかというと、ここでちょうど出エジプト、このイスラエル人たちがエジプトから出た時に、モーセがこう言ったんですね。 Então, quando né, Deus falou para o povo de Israel naquela época, quando Moisés tirou eles da escravidão do Egito, で神様はここはですね、20章の2節3節から10回が書いてあるんですね。 então, aquele capítulo todo, né? Não, os 10 mandamentos, né? 私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主である。 Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. この表現が何回も何回も繰り返しているんです。 Essa frase, Deus falou vez após vez no Velho Testamento. 結局はあなたをエジプトの奴隷の家から救い出したんだから私はあなたの神だと神様は繰り返して言うんですね。 Eu te salvei de serem escravos no Egito, eu sou o Senhor, sou seu Deus. で皆さんこの最後の晩餐はこの杉越の祭りの続きですね。 Então, isso, né, essa última ceia foi durante essa festa. だから今はですね、イエス様からも2000年、そして最後の晩餐はイエス様よりも紀元前1400年だったので、だから今はもう1400年続けている行事ですね。 Então, isso é ご uma めんな coisa. さい、3400年ね。3400 Então, 年。 porque já começou essa festa desde a época de Moisés, então já faz aqueles 1.400 anos até Jesus e mais 2.000 anos até agora, então já 3.400 anos essa festa vem celebrada. だからすごいでしょ。私たちも主の晩餐をこの生産式を行っているときに、そのつながりがもう3400年続けている。 Então, incrível, né? De mais de 3.000 anos a gente vem celebrando esse sangue de Jesus, né? そしてちょうど聖書にはイエス様が杉越の子羊だと聖書に書いてありま E a す。 Bíblia diz que Jesus, né, é a ovelha que foi Da Páscoa, da né? Páscoa. おcordeiro da Páscoa。 Cordeiro. だからこれはですね、皆さんこの思い出すことがやっぱりすごく大切ですね。 Então é tão importante da gente estar lembrando disso, né? そして体の奴隷になるか心の罪の奴隷になるかどっちの方がひどいでしょう Então か。 qual que é pior, ser um escravo de uma pessoa ou escravo do pecado? もうユダヤ人たちがこの奴隷の家
エジプト人の奴隷でした。 Porque os israelitas, né, eles eram escravos dos egípcios. しかし人間はすぐ罪の奴隷となります。 Mas todas as pessoas, nós somos escravos ao pecado. そしてどんな人間でも必ずその悪習慣があります。 Então, porque todos nós temos aqueles hábitos maus. そしてだから本当に解放が必要です。 Então é por isso que a gente precisa ser transformado. このイエス・キリストの力によって私たちがいろんな弱点を乗り越えてこの自由になることができます。 Então, só através de Jesus que nós podemos estar sendo transformados, né? だからこの生産式を行うときに私たちがこの罪からの自由になっていることを祝っているんですね。 E né, aí que Jesus falou que nós Estamos celebrando a libertação do pecado. a liberdade do pecado, né? Antes era a celebração da liberdade da escravidão e Jesus agora está nos dando a celebração da liberdade do pecado. だから誰であっても必ずこのイエス・キリストを信じるともう自分の罪の奴隷の状態から自由になることができます。 Então nós podemos sermos libertos do pecado pelo sacrifício de Jesus. これがこの本当に素晴らしいこの記念ですね。キリストの十字架の記念です。コメモラション。A comemoração, então, daquilo que Jesus fez também na cruz por nós. もう一つのこの主の万世の私が大好きな言葉がこの言葉です。 Eu também amo esse versículo aqui sobre Santa Ceia. 私たちが神を褒めたたえる賛美の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。 Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo. これがすごい言葉だと思いま Isso す。 é incrível esse versículo. このキリストの血に預かる、またキリストの体に預かる Nós。podemos participar, nós participamos no sangue de Jesus e participamos no corpo de Cristo. この預かる言葉がギリシャ語にはコイノニアです。 Essa palavra participar no grego é koinonia. でコイノニアは皆さんが分かるんですけども、それがこの交わりですね Eu。acho que vocês sabem que a palavra de koinonia, né, no grego também muitas vezes é traduzido como comunhão, né? そう今ポールが言ったようにポルトガル語でコムニョ Em ン、 português é chamado comunhão, né, muitas vezes traduzido. そしてコムニョンとコムニダジってこのポルトガル語でコムニダジはこの共同体ですね。 Então, né, em português, a comunhão e comunidade são similares, né, as palavras, vêm do mesmo lugar. で私はキリストにあって一つになって、だから私たちがその共同体になっていると聖書が言うんですね。 Porque nós somos um com Cristo, também nós nos tornamos um com os outros. まずだからさっきのこのキリストの血と交わっているという意味ですね。ギリシャ語の意味は。キリストの血と交わっている。キリストの体と交わっているという。 Então, né, no grego, koinonia quer dizer nós se tornamos um com o sangue de Jesus, um com o corpo de Cristo. その深い交わりですね。 É uma comunhão, uma intimidade mais profunda, né? だからイエス様も十字架につけられる前にある時大勢の人々に誰でも私の血を飲まない人、私の肉を食べない人は私に属さないと言ったんですね。 E, né, Jesus, antes dele morrer na cruz, ele até falou para as pessoas: se vocês não comerem da minha carne e beberem do meu sangue, vocês não podem fazer parte comigo. その時ユダヤ人たちがものすごく驚いて傷つけられたんです。 Naquele momento, né, muitos israelitas se ofenderam, até né, pararam de seguir a Jesus. なぜかというとね、その誰かの血を飲むとか肉を食べるとかなんかすごいグロテスクなことですね。Eles pensaram assim: como é que a gente vai comer a carne dele, beber sangue, né? Isso aqui é bruto, né? Isso aí. しかしこれはやっぱりすごい霊的な意味ですね。 Mas era um significado espiritual. このイエス様のその体のシンボルであるこのパンを食べるときに、 Então, quando a gente come o pão, né, esse símbolo do corpo de Cristo, またその杯はこのクリストの血潮のシンボルを飲むとき e に、 quando a gente toma o vinho, né, o suco, é o símbolo do sangue de Jesus. 私たちがこの
それがパンとブドウジュースが私の体の中に私の体の一部となるように私もクリストの一部となったということです、ね。 Igual o pão e o suco se torna parte do nosso corpo quando a gente toma, é assim que Jesus também faz parte de nós quando a gente aceita Ele. だからそのイエス様の血潮は私の血潮。 Então, o sangue de Jesus é o nosso sangue. イエス様の体が私の体で E o す。 corpo de Jesus também se torna o nosso corpo. で私たちがクリストの体の一部となるというこ E とで nós す se ね。 tornamos só corpo em Cristo. 私がですね、この教会の歴史の中で、教会の父の一人、すごく有名なアウゴスティーノスという人がいました。 Então, na história da igreja, uma das pessoas mais famosas é o Augustino. 彼がその354年から430年に生きていた人 Então, です。 ele viveu de 340 e pouco até 400 e pouco. 54 até 430。 354 até 430. でその人が、この彼がですね、教会の中にすごく大きな影響を与えた人 E で ele す。 teve muita influência na igreja naquela época. そしてちょうどその時はローマ帝国でこの迫害がだんだん終わった時だったんですね。 Então, isso daqui foi logo depois, né, do Império Romano, né? Acabar. 迫害よりも、結局ヨーロッパのいろんな野蛮人がローマを攻撃していて、そしてやっとローマを倒してしまったんですね。 Então, foi, né, invasão dos bárbaros, né, lá do norte. Então, tinha acabado o Império Romano. そしてずっとね、ローマがこの永遠の都という話だったんですね。 Então, os romanos tinham... They always thought that Pensaram que os romanos iam... a cidade de Roma era sempre considerada como a capital eterna, né? Ah, sim. しかしその時ですね、アウゴスティーノスがこの神の都という本を書きました。英語では City of God、神の都という本を書きました。 Então, o Augustinho tinha escrito até um livro chamado Cidade de Deus. この世の国々が全部滅びます。 Foi logo nesse momento que o mundo foi todo destruído. しかし神の国、神の都はもう永遠に立つ。 Mas a cidade de Deus vai continuar para sempre. そしてこの主の晩餐ですね、このアウグスティーノスがこういうことを言ったんです。私がこの言葉がすごく好きで E す。 ele falou essa frase que eu gosto muito dessa frase, muito profundo. あなたはあることをこのちょうどですね、この主の晩餐のそのパンとブドウジュースを渡しているときに、彼がこの言葉をいつも皆さんに伝えたそう Então で ele す。 sempre falava isso na hora de receber a Santa Ceia, de receber o pão e o vinho. へせば受けぼす、この日本語でね、あなたはあることを受け取り、その受け取ったもののようになりなさい。 Receba o que você é e seja o que você recebe. もうクリストの血潮は私の血潮ですね。 Então o sangue de Jesus é o nosso sangue. キリストの体が私の体で O す。 corpo de Cristo é o nosso corpo. だからキリストが私はクリストの一部だからクリストを受け取っているんです Por ね。 isso que nós somos com Cristo, então nós recebemos a Cristo, né? だから私であることを受け取って、 Então, o que você é, receba o que você é, そして私はクリストになっているので、だからそのようになる。 então já que você recebeu a Cristo, então se torne Cristo, aquilo que você recebeu. 本当にすごい言葉ですね。短くてでも大事なことが伝えている É と思 bem います。 curtinho, mas é muito forte e profundo essa frase. 皆さんも私たちがクリストと一つになったので、だからこの言葉も皆さんちょっと思い出してほしいんです。 Então nós nos tornamos com Cristo, né? Eu quero lembrar mais sobre esse versículo aqui também. 同じようにあなた方もクリストイエスにあって、これがパウロが大好きな言葉ですね。クリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。 Então o Paulo escreveu para os romanos, né? Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 私たちはこの罪に対して死んだもの、神に対して生きたものだと頑張らなくてもいいんです。 Então, o que Jesus fez na cruz por nós, mesmo se a gente
não trabalhar, a gente pode receber. これがですね、もうキリストに、私がキリストにあるものを通して、もうすでに起こったことだから、私がこのなろうとしなくてもいいですね。Então, o que Jesus já fez por nós não é uma coisa que ele tem que fazer por nós, ele já fez. だから頑張りなさいと書いてないんですね。 Por isso- 認めなさいと書いてあるんです Não ね。 está escrito aqui, né, se esforça para ser isso, né? Mas que vocês se considerem já vivos, é uma coisa já passada. そうだからこれがすごく大切だと思います。これが事実だから、ただその事実を受け止めて、その事実の上に生きるですね。 Então, é uma coisa que, né, já é verdade, já é verdade. Então, nós temos que aplicar e tomar posse disso, porque já é a verdade. じゃあ今度皆さん、私たちがその生産式はこのクリストと一つになっているという祝いですね。É uma celebração, né? Então, é a celebração da gente se tornando um com Cristo. だからこのキリストと一つになっているということが、今日は2つのことをちょっと実践的に考えたいんです。 Então, eu quero que a gente pense sobre duas coisas que são verdades quando a gente se torna um com Cristo. まず、イエス様が私の体の中に入る方法は、この聖霊を通して入るんです。 Então, a primeira coisa é quando Jesus veio morar dentro de nós, ele veio através do Espírito Santo morar dentro de nós. だからイエス様と一つになっているということは、聖霊と一つになっているということ Então, です quando a ね。 gente se torna um com Cristo, a gente está se tornando um com o Espírito Santo. キリストの霊は聖霊で O す。 Espírito de Cristo é o Espírito Santo. だからキリストが私の中に聖霊を通して入りました。 Então, Cristo vem morar dentro de nós através do Espírito Santo. だからこの日々、皆さん、例えば先週ちょっと考えて思い出して、先週どのぐらい聖霊様との交わりを持ちましたか？ Então, cada dia, vamos dizer, semana passada, quantas vezes, todos os dias, você teve comunhão com o Espírito Santo? この次の言葉がとても大切な言葉だと思います。 Eu acho que essa próxima versículo é tão importante. 主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。 A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. この聖霊の交わり、 Essa comunhão com o Espírito Santo. このギリシャ語を日本語にすると、聖霊による交わりだから、聖霊によって私たちが親しい交わりを持つという解釈もできます。 Então, na verdade, pelo grego, esse daqui pode ser traduzido também assim, através do Espírito Santo, a gente ter comunhão. だから聖霊による交わりか、聖霊との交わり。 E também pode ser traduzido como comunhão com o Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo ou com o Espírito Santo. で両方聖書の教えですね。 Então, na Bíblia pode ser os dois, tem o significado dos dois. 同じようにピリピの2章1節もこう書いてあり Da ます。 mesma forma, em Filipenses 2:1. ですからキリストにあってね、大事な言葉ですね。キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、そして続けてじゃあ一致しましょうと書いてあるんですね。 Então, se por estarmos em Cristo, né, de novo, o mais importante aqui, em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. 皆さん、この聖霊との交わりのためには、私たちは日々聖霊の声を聞かないといけないんで Para a すね。 gente poder ter intimidade e comunhão com o Espírito Santo, todos os dias a gente precisa estar ouvindo do Espírito Santo. だからキリストと一つになっている。 Para se tornar um com Cristo. そしてキリストと、だから私がキリストと一つになったので、キリストの十字架は私の十字架ですね。 Porque nós somos um com Cristo, também nós já fomos crucificados com Cristo. そしてキリストと共にお墓の中に入っ E て、 juntos com Cristo nós fomos enterrados. キリストと共によみがえっ E て、 juntos com Cristo fomos ressuscitados. イエス様と共に天に帰って、 Junto com Cristo nós estamos nos lugares celestiais. 今キリストと共に天の父様の右の座に座っているん Então, ですね。 junto com Cristo nós estamos sentados ao lado direito do Pai. だから
キリストの一部となったんだから、キリストにあったことが全部私にもありました。 Então, porque nós somos um com Cristo, tudo que aconteceu com Cristo também já aconteceu conosco também. だからこのキリストにあって、すごくパウロがもう繰り返していつも言うんです Por ね。 isso que o apóstolo Paulo sempre falava assim, em Cristo, né? じゃあ皆さん、この毎日起きた時からもうね、電車に乗って職場で、車に乗って職場で、また家に帰ってお風呂に入って食事をしている時、もう絶えず私たちやっぱり神様との交わりを持ち続けるという生活習慣をすごく大事にしないといけないと思いますね。 Então é tão importante todos os dias, quando a gente acorda, quando a gente está indo para o trabalho, quando a gente está comendo, quando a gente está tomando banho, seja o que a gente estiver fazendo no trabalho, a gente tem que sempre estar tendo comunhão com o Espírito Santo. もちろんね、最初は起きてこの神様との特別なディボーションの時間ですね。 Logo que acordar, 個人礼拝を持ちたいです。 Tirar aquele tempo sozinho com Deus, com o Espírito Santo. そこで神様の声を聞いて、御言葉を通して聞いて、 Depois ouvir a voz de Deus através da Bíblia, né? Lendo a palavra de Deus. そして例えばですね、私も誰かにちょっと誰か問題があって私がメールを書くんですね。 Né? Vamos dizer que você vai mandar e-mail ou uma mensagem para alguém. だからそれで聖霊様、この人にどのように書いたらいい、何を書いたらいいのか。 Naquele momento, assim, Espírito Santo, como é que eu devia escrever? O que eu devia escrever? そして聞いて、そしてやっぱり後で浮かんでくる思いが神様からと信じてそれを書きます。 Aí, o que vier no seu pensamento logo depois, provavelmente será do Espírito Santo, ouvindo do Espírito Santo. Aí, crendo que é do Espírito Santo, aí você vai escrever essa mensagem. 時々私が強調するけども、祈りは一方通行じゃないんですね。 Então, Não é, não é uma coisa que faz só uma vez. não é uma mão, não é uma mão. Não é uma mão. Falar com o Espírito Santo, são duas mãos. まずですね、聖霊に聞いて、後でやっぱり聞かないといけないですね。 Então, quando a gente pergunta do Espírito Santo, a gente tem que ouvir do Espírito Santo, tem que esperar a resposta. そこはやっぱり私たちがね、祈って神様こうしてください、助けてください、アメン、私たちすぐ出てね。 Muitas vezes a gente está orando, Deus, eu preciso disso, eu preciso disso. Aí a gente vai embora e não espera uma resposta. そうじゃなくて、やっぱり祈って、それからもう、じゃあ何を返事してくださるか、そして待って聞いてね。 Tem que esperar e ouvir do Espírito Santo. O que ele vai responder? そしてその答えを聞いてから、それで動きま E す。 quando a gente ouvir do Espírito Santo, aí sim a gente pode continuar. だからこの手紙を書くときには誰かとですね、職場で自分の上司と話しているときに、いつも心の中で聖霊と話しながら、この上司にどのようにどんな言葉を使ったらいいのか。 Mandando mensagem, no seu trabalho, conversando com o seu colega de trabalho, com o seu patrão, né? Está sempre ouvindo do Espírito Santo. Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo? E o que o Senhor quer que eu fale com essas pessoas? 家の中でですね、何か誰かちょっと自分のことを誰か何かをして自分はちょっとイライラを感じる。 Dentro de casa também, né? Alguém faz uma coisa, a gente fica frustrado, né? Se a gente frustrado com uma coisa que as pessoas fazem dentro de casa. その時もやっぱり聖霊の声を聞いて、自分がね、この自分のフラストレーションそのままで言ってしまうんじゃなくて、 Nesse momento, em vez de falar com a nossa frustração, a gente espera um pouquinho ouvir do Espírito Santo. 聖霊様、これをあなたは何を語ろうとしていま Espírito す。 Santo, o que o Senhor quer que eu fale? Né? Responda com isso. だからこの絶えずこの聖霊の声を聞きながら生活することがクリスチャンライフの本当に一つの大きな秘訣ですね。 Então isso daqui talvez seja das coisas mais importantes da nossa vida cristã, da gente estar praticando e colocando na nossa vida. 皆さんこの新約聖書を読むともう本当に絶えず例えばパウロがいつも聖霊との交わりを持ってたのはすごくわかります。 Quando a gente vê no Novo Testamento, né, muitas vezes as pessoas, o que o Espírito Santo falando com as pessoas, especialmente tem esse versículo aqui do apóstolo Paulo. この使徒の働きの16章にはこう書いてあります。それから彼らはこれパウロとパウロのチームですね。アジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フリキア・ガラティアの地方を通っていった。こうしてミシアの近くまで来たとき、
ベテニアに進もうとしたが、イエスの御霊がそれを許さなかった。 Então, isso aqui é das viagens missionárias do apóstolo Paulo e seu time, né? Então, fala assim, o Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. だからここでですね、もう本当にこの聖霊によって禁じられていたイエスの御霊がそれを許せなかったというすごい大事な言葉だと思い Então, ま eles す、ね。 foram impedidos pelo Espírito Santo e também fala que, né, o Espírito de Jesus os impediu. Isso é muito importante. だからこうして行こうとしたんだけど、聖霊がいやここじゃない。 Está まあ indo ここ para に cá, mas o Espírito Santo parou. Aí, vamos para cá, o Espírito Santo parou. でもその時に結局はどうあったかというと、パウロが寝てる時に夢を見たんですね。 Mas aí logo depois, né, enquanto o Paulo estava dormindo, ele recebeu um sonho. そしてマケドニアの人が現れて Tinha alguém lá de Macedônia chamando ele. そしてこっちの方に来て私たちを助けてください。 Venha para Macedônia, nos ajudar aqui em Macedônia. それでパウロがじゃあ聖霊がマケドニアに導いてる。 Ele entendeu que isso foi o Espírito Santo dando essa direção para a gente ir para そし Macedônia. てそこで初めて宣教師がアジアからヨーロッパに渡ったんですね。 Então foi a primeira vez deles fazerem uma viagem missionária da Ásia para a Europa. でもそれが全部やっぱり一歩一歩聖霊の声を聞きながら導かれた。 Em cada momento, né, cada lugar que eles tentavam ir, eles estavam ouvindo do Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo parava e deixava eles entrarem. じゃあ皆さんぜひ今週毎日毎日一瞬一瞬ずつ聖霊の声を聞きながら行動しましょう。 Então nós também, né, todos os dias, todo momento que a gente estiver fazendo alguma coisa, vamos ficar ouvindo do Espírito Santo, saber o que o Espírito Santo está nos falando para fazer. で最後にだから、ね、今私はその2024年に入っているんですけども、今年はですね毎日聖霊の声を聞いて E para encerrar, né, agora nós entramos no 2024, para a gente estar, né, ouvindo o que o Espírito Santo quer falar conosco. でもう一つことは大切ですね。聖霊の声を聞くともう一つの大事なことは Mas tem 御言葉 mais で uma す。 coisa muito importante, a gente ouvir do Espírito Santo e mais uma coisa. 神の約束はことごとくこの方においてははいとなりました。それで私たちはこの方によってアーメンと言い、神に栄光を期するのです。 Então, em 2 Coríntios 1:20 fala assim: pois quantas foram as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. 皆さんこの聖書にはどのぐらいの約束があると Vocês 覚 sabem えていま quantas, すか？ mais ou menos, promessas na Bíblia tem? そう Mais ou menos はい isso, 8.000, né? 8000ぐらいですね。8000ぐらいの約束あります。 Promessas na Bíblia tem para nós. そして皆さんこれも神の約束はことごとくこの方このイエス・キリストにおいてはいとなったんですね。 Em Cristo, né? Todas essas promessas são sim em Cristo. だからなぜかというと聖書は新約聖書よりも旧約聖書は全然大きいでしょう。 Né? Então, comparado com o Novo Testamento, o Velho Testamento é bem maior. 新約聖書は4分の1ぐらいですね。ね旧約聖書は O 4 Novo 分の Testamento 3。 talvez é 1/4 do tamanho do Velho Testamento. だからでも旧約聖書はほとんどユダヤ人のために書かれたんですね。 Mas o Velho Testamento foi feito para os judeus. しかしあなたはキリストにあって霊的なユダヤ人となりました。 Mas nós, depois que nós recebemos a Jesus, nós nos tornamos também adotados como judeus. そうだからガラティアの中には私たちがアブラハムの子孫となったと書いてあります。 Então fala, né, no Novo Testamento que nós agora fizemos parte da descendência de Abraão. なぜかというとイエス様がユダヤ人ですから。 E a razão é porque Jesus era descendente de Abraão. それ今私がイエス様と一つになったのでだから私もユダヤ人にな Então りま nós し nos tornamos um com Cristo, então nós também nos tornamos judeus, た。だ filhos de から Abraão. キリストにあってキリストにおいて全ての約束が私 Então, の約束と em なった。 Cristo, todas as promessas, até do Velho Testamento também, aplicam para nós. 例えばエレミヤの29章皆さんが大好きな約束あります Por ね。 exemplo, né, o versículo que vocês muito gostam de Jeremias 29:11.
この私があなた方のために持っている計画は災いではなく平安と希望を与える計画だと書 Eu いてあ sei り os ます。 planos que eu tenho para você, planos de paz e não de ruins, planos de dar uma vida De dar esperança e um futuro. e esperança e um futuro. だからその約束も、ね、バビロニアに運ばれた虜となったユダヤ人たちへの手紙だったんですね。 Então essa carta foi escrita para os judeus que estavam voltando da Babilônia, da cativeiro, Tinham sido levados. estavam sendo levados para a Babilônia, para eles lá na Babilônia. そしてだからそこで神様がこの約束を言ったんですね。心を尽くして私を求めるなら私を見つけるだろうと。 Mas até para aquela promessa para aquelas pessoas, hoje nós também podemos apropriar, tomar posse dessa promessa. E se você me buscar de todo o coração, Sim. vocês vão me encontrar. Tá. でもその約束は今私たちがユダヤ人となっているアブラハムの子孫キリストにあって私もユダヤ人イエス様の一つイエス様の一部となったのでだからその約束も私のためです。 Então, pelo fato que nós somos um em Cristo, nós somos também descendentes agora de Abraão, então nós também recebemos, nós nos tornamos judeus, nós também podemos receber essas promessas. だから皆さん最後にちょっとぜひこれを覚えておいてください。 Então, por favor, lembre disso no final. 2024年を本当に最高の成功の1年となるために Então, para a gente poder ter o melhor ano agora de 2024, まず毎日聖霊の声を聞くんですね。 primeiro, todos os dias temos que ouvir a voz do Espírito Santo. この聖霊との親しい交わりをもう一瞬一瞬大事にしていく。 Então, tão importante ter essa comunhão com o Espírito Santo. そしてこの聖書にあるこの8000の約束の上に立ってその約束を自分の手に入れて生きる。 E aí, pegar todas essas promessas de Deus e apropriar e tomar posse dessas promessas de Jesus. もう聖霊と御言葉合わせるともうそれがガソリンと火です。 Então, o Espírito Santo com as promessas, a palavra de Deus, se a gente colocar os dois juntos, é tipo colocar gasolina e fogo juntos. もう絶対ダイナマイトになります。 Pode se tornar poderoso igual dinamita. そして力強い É muito 生き方 forte. ができるようにな E りま vamos す。 poder viver uma vida vitoriosa de poder. この聖霊で満たされて Através do Espírito Santo. 揺るがない土台の上にこの揺るがないこのfundamento que não Que não, um alicerce que não treme, que não se move. 皆さん勝利があります。 Nós temos a vitória. Glória a Deus. ハレルヤ。 ハレルヤ。イエス様に感謝します。 Obrigado, Jesus.